O que emerge quando você contempla figuras das trevas como Satanás, o diabo ou Lúcifer? Medo, fúria, reticência ou indiferença? Um fenômeno intrigante surgiu ao longo do tempo, em grande parte devido à influência das artes cinematográficas, onde o cristão típico percebe o diabo como uma divindade dotada de habilidades para influenciar, alterar, perturbar, aniquilar e trazer a morte. Esta perspectiva, infelizmente, fomentou uma corrente de pavor em relação a esta entidade se estabelecendo em nossos corações. Apesar da nossa fé inabalável no poder supremo de Deus, não podemos nos livrar de uma mentalidade, permanecer despercebidos no mundo do diabo, evitar os seus assuntos, viver uma vida tão comum que não atraia o seu olhar maligno ou correr o risco de ser o seu alvo. No entanto, o que muitas vezes permanece oculto à nossa vista é a surpreendente verdade de que o diabo também sente medo. Sim, você ouviu direito. O diabo, com toda a sua astúcia e esperteza, não está imune ao medo. Ele é mais um mestre da manipulação do que um gigante do poder. Ele tem astúcia para entender quando recuar e reagrupar e quando avançar em direção ao seu alvo. Agora vamos nos aprofundar. Quem são essas pessoas que incitam o medo no diabo? A resposta é simples: certos tipos de cristãos. Não apenas qualquer cristão, mas aqueles que incorporam um conjunto específico de qualidades que abalam profundamente o diabo. Estes são os cristãos que Satanás teme absolutamente. O que é intrigante é que estes cristãos não são necessariamente extraordinários no sentido mundano. Eles não são definidos por sua riqueza, status ou força física. Em vez disso, se concretizam pela sua fé inabalável, pela sua confiança absoluta em Deus, pelo seu compromisso inabalável com o bem e pela sua recusa em serem influenciados pelo mal. Estes são os cristãos que entendem que o verdadeiro poder não reside em impor a sua vontade aos outros, mas em submeter a sua vontade a Deus. Eles sabem que a sua força não é definida pela sua capacidade de dominar ou destruir, mas pela sua capacidade de amar, perdoar e servir. Eles estão cientes de que seu significado não é determinado pelos elogios que acumulam, mas pelas vidas que tocam e transformam. Tais cristãos vivem as suas vidas como testemunhos vivos do amor e da graça de Deus. Eles trilham o caminho da justiça, não por medo do diabo, mas por amor a Deus e ao próximo. Eles brilham com tanta luz que penetram na escuridão, fazendo com que as sombras do mal recuem. Veja, não é o poder do diabo que devemos temer. Pelo contrário, é o poder dentro de nós, dado por Deus, que o diabo teme. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que fazem o diabo tremer, não pela nossa força, mas pela nossa fé, pelo nosso amor e pelo nosso compromisso com a vontade de Deus. E lembre-se, no grande esquema das coisas, não é o diabo quem tem a palavra final. É Deus e aqueles que seguem seu caminho, que finalmente prevalecem. A face de Deus, um imenso poder, a personificação de um Deus invisível, o espelho da divindade que uma vez refletiu em nós, mas foi manchado pelo pecado. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 18 fala sobre isso. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esta imagem, este espelho, tem implicações profundas. É a manifestação divina do Pai invisível, uma revelação inegável para toda a criação. O Cristo que encontramos nas Escrituras, este Jesus, é o retrato divino. Suas palavras ecoam Deus. Suas ações são do próprio Pai, pois Ele é o corpo divino.
Sua existência precede o próprio tempo, fato aterrorizante para o adversário, o diabo. Seu reinado se estende sobre tudo o que existe, invocando medo em nossos inimigos espirituais. A gravidade dessas verdades é tremenda. O apóstolo Paulo enfatiza que Cristo, como imagem de Deus, existe para iluminar a vontade do Pai, para manifestar as suas obras. O conceito da imagem de Deus é um testemunho da divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 afirma ainda o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. O inimigo, o Deus deste mundo, tenta encobrir a mente dos incrédulos, os escondendo do radiante evangelho de Cristo, que faz a imagem de Deus. No entanto, aqueles que verdadeiramente viram Jesus, viram o próprio Pai. Esta é a verdade poderosa que nem mesmo o diabo pode enfrentar. Então lembre-se, como cristãos somos chamados a espelhar Cristo, a refletir a imagem de Deus em nossas vidas, e é isso que Satanás mais teme. Quando nos esforçamos para refletir o amor, o perdão e a justiça de Cristo em nossas vidas, nos tornamos o tipo de cristão que Satanás realmente teme. Sim, fomos manchados pelo pecado, mas através de Cristo podemos restaurar nossa semelhança com o Pai. Nossa jornada é nos esforçarmos continuamente para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, para espelhar sua imagem, seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Esta jornada de transformação é a nossa maior arma contra o inimigo. Nesta jornada devemos lembrar de amar como Jesus, perdoar como Jesus e servir como Jesus. Pois quando fazemos, nos tornamos a personificação daquilo que Satanás mais teme. Um cristão que espelha Cristo, um cristão que vive o Evangelho, um cristão que demonstra o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que Satanás teme, aqueles que refletem a imagem de Deus, aqueles que personificam o amor, a misericórdia e a justiça de Jesus. Devemos nos esforçar também para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus todos os dias, pois esse é o caminho para a vitória, o caminho que nos leva para mais perto de Deus e o caminho que nos torna o tipo de cristãos que Satanás teme absolutamente. A ideia é que o diabo deve ser temido e devemos nos esconder para permanecer fora de suas garras, mas quero reservar um momento para desvendar essa narrativa. Veja, não somos nós que deveríamos estar correndo com medo. Em vez disso, Satanás treme ao ver certos tipos de cristãos. O medo é uma arma poderosa no arsenal do diabo, mas se torna impotente na presença da fé. Imagine um cristão que é firme em sua fé, resiliente em sua caminhada com Deus e inflexível em seu compromisso com o amor, a compaixão e a verdade. Esse é o cristão que Satanás teme. Este cristão não se esconde com medo, mas permanece firme, vestido com a armadura de Deus, pronto para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Ao caminharmos em nossa jornada espiritual, não esqueçamos que o diabo não tem poder sobre nós. Em vez disso, a sua influência diminui quando confrontado por um cristão firmemente alicerçado na fé. A chave está em reconhecer as armadilhas que permitem ao diabo uma posição segura em nossas vidas. Enquanto cairmos inconscientemente nestas armadilhas, continuaremos vítimas da sua influência. Devemos lembrar que não somos mais crianças brincando de esconde-esconde. Como cristãos, não precisamos nos esconder ou fugir com medo do diabo. Somos soldados de Cristo, fortalecidos pelo seu amor e graça. Temos o poder de resistir à influência do diabo e fazê-lo fugir de nós. É aí que reside a ironia. O diabo, aquele que temíamos quando crianças, também teme. Ele teme o cristão que permanece firme em sua fé, que ama incondicionalmente, que ilumina sua luz diante das trevas. Este é o cristão que Satanás teme absolutamente. Foi dado o poder de pisar serpentes e escorpiões e de vencer todo o poder do inimigo. Então vamos usar nossa armadura, manter a cabeça erguida e caminhar com fé, sabendo que somos aqueles que o inimigo teme. Veja, há um equívoco comum entre nós de que a luta entre Deus e Satanás é uma batalha longa, uma maratona de poder. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Muitas vezes esquecemos a imensidão do poder de Deus, colocando limitações ao ilimitado.
Sim, reconhecemos que Deus é poderoso, mas será que compreendemos verdadeiramente a magnitude do seu poder divino? Vamos pensar sobre isso sob uma luz diferente. Imagine uma balança com o poder de Deus de um lado e o de Satanás do outro. Alguns podem imaginar um equilíbrio próximo, com Satanás em 95% e Deus apenas inclinando a balança para 100%. Esta concepção, embora comum, desmente a verdadeira natureza da onipotência de Deus. Verdade seja dita, não há competição aqui, nem luta ou batalha. A palavra de Deus nos lembra que seria necessário apenas um anjo para amarrar Satanás durante 1 milênio. Se o poder de Satanás não é nem igual ao de um anjo, como ele poderia ser comparado ao Rei dos Reis? Em essência, o diabo é uma mera sombra na luz radiante da glória de Deus. É essencial para nós, como seguidores de Cristo, reconhecemos isso. Somos filhos do Altíssimo e dentro de nós reside uma herança divina de força e graça. O diabo teme esse conhecimento dentro de nós. Ele treme ao pensar num cristão que conhece verdadeiramente a sua linhagem divina e o poder ilimitado do seu Pai Celestial. Pois no final, um cristão plenamente consciente do seu lugar no esquema celestial e do poder do Senhor, a quem serve, é o maior medo de Satanás. Devemos abraçar esta verdade. Vamos despertar para a realidade da nossa herança divina. Vamos deixar o diabo saber que não estamos apenas conscientes do poder infinito de Deus, mas também do nosso lugar como seus filhos amados. Ao fazer isso, nos tornamos os cristãos que Satanás realmente teme. Então hoje, enquanto vivemos nossas vidas, vamos manter esse conhecimento perto de nossos corações. Vamos lembrar que somos filhos de um Deus poderoso, um Deus tão poderoso que não há competição entre Ele e Satanás. Sejamos os cristãos que Satanás absolutamente teme. Continue abençoado e deixe que o amor de Deus continue te guiando. Nos cantos sombrios da minha juventude, o medo velado do escuro me dominava como um vício. A noite era um playground assustador de perigos invisíveis, um palco montado para o de olhos cobertos enredar os incautos. Esses medos, tão implacáveis quanto irracionais, me mantiveram ensaiando pelo abraço reconfortante de uma lâmpada ou fonte de luz, um farol que afastaria a escuridão invasora. A vida seguiu em frente e minha adolescência me encontrou encolhido sob o mesmo manto de terror. Só que desta vez um raio de luz perfurou a escuridão. Foi a iluminação divina do Senhor, um brilho avassalador que queimou o pavor que eu nutria. Fiquei fascinado por sua glória, sua magnificência, e não pude deixar de ensaiar por aprofundar minha conexão com Ele, por me tornar um instrumento de sua vontade. Então embarquei em uma jornada espiritual guiada pela oração e pela intercessão. À medida que cresci na fé, fui levado a orar pelos outros, uma comunhão espiritual acontecendo sob a reconfortante coberta da luz. Mas então chegou o dia em que este santuário foi violado. Então estava orando profundamente, a luz tremeu e morreu, mergulhando na temida escuridão. O pânico tomou conta de mim, o terror familiar crescendo como uma onda monstruosa. Quase pude ouvir a aproximação sussurrante do inimigo invisível, meu chamado para meus pais ficando sem resposta. Mas no momento em que o desespero ameaçava tomar conta de mim, as palavras divinas que eu havia confiado em meu coração surgiram. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esta escritura, meu escudo espiritual, explodiu de meus lábios, lutando contra o medo que procurava me consumir. Levantando, repeti esse mantra divino, aproveitando sua força. Minha voz, antes trêmula, agora soava com convicção enquanto eu orava na linguagem do Espírito Santo. Não tenho medo. Recuso a sucumbir ao medo. O inimigo não tem poder sobre mim. Essa ação de fé ecoou na escuridão, minha confiança aumentando a cada declaração. Foi como se o espectro do medo tivesse recuado, afastado pela fortaleza da fé que eu havia erguido. Então, como se conhecesse minha voz, a luz voltou. Não é um surpreendente testemunho de fé? Daquela noite tirei lições profundas.
Os cristãos que caminham firme na fé, que aproveita o poder do amor e da mente concedido por Deus, é aquele a quem Satanás mais teme. Este tipo de cristão, armado com a palavra, é inflexível diante das trevas e faz o inimigo fugir. Vamos então nos esforçar para sermos cristãos, pois ao fazê-lo, levamos luz aos cantos mais escuros e nos tornamos o farol que Satanás absolutamente teme.